Então, vamos lá, gente. Boa noite para quem entrou agora. A gente vai dar sequência, então, nas nossas aulas com o capítulo do Evangelho agora, que é o Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É um capítulo bem pequenininho, ele só tem 3 páginas e ele poderia até passar despercebido, assim. Se a gente for parar para ler, ele tem uma linguagem que a gente costuma dizer que no Evangelho a linguagem ela é um pouco o Evangelho já foi escrito há tanto tempo, mas a linguagem ela parece atual, né? Só que com os exemplos ali que o capítulo traz, essa linguagem ela não ficou tão atual assim. Eu acho que na época que a gente está vivendo agora, os exemplos que ele trouxe ali a gente já está começando a largar de mão, mas só os exemplos, na verdade, porque a gente precisa lembrar que o que motiva a gente a fazer o que a gente faz hoje é o mesmo que motivava a gente a fazer na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10 anos atrás e encarnações passadas também, tá? Sempre as nossas motivações, elas são as mesmas, sejam elas positivas ou negativas, né? E é basicamente isso que esse capítulo ele vai falar aqui, e da importância de se manter manso e pacífico diante de todas as situações. É um capítulo, como eu falei, bem pequeno, tem 3 páginas, mas eu nunca consegui terminar um capítulo em uma aula só. Vamos ver se dessa vez eu consigo. E aí ele começa falando, o capítulo ele tem uma introdução que se chama essa, Injúrias e Violências, e logo depois já vem as instruções dos espíritos. Então é bem rápido, tá? Ele começa falando assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Ouviste do que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será seu réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Né? Esse foi um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22, e ele traz a explicação ali, não sei o quanto todo mundo já teve contato e acesso com o Evangelho, ou com esse trecho, mas ele explica que raca, ali, né, quando ele fala que chamar o irmão, né, quando ele disser o irmão raca, isso significa, né, que entre os hebreus era uma expressão de desprezo, né, que significava um homem reles, e era pronunciada cuspindo. Então, além disso, né, além desse desprezo, Jesus ainda continua, né? Jesus vai mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco, né? E é um capítulo, claro, que traz parábolas. A gente sabe que as parábolas eram uma maneira que Jesus encontrava de falar com o povo daquela época, porque assim como a gente evolui, o conhecimento ele evolui, a maneira de falar evolui, a linguagem evolui, os exemplos evoluem. Então, naquela época, a maneira mais adequada que Jesus encontrou de falar com aquele povo e para que isso se tornasse algo universal, né, que nunca essa linguagem ela pudesse ser entendida em qualquer momento aí desse tempo e espaço que a gente está inserido. Acho que tem aí com o microfone. Por isso que Jesus utilizou, na verdade, esse tipo de linguagem, né? Mas trazendo essa
agora para a nossa aula, que é sempre voltada para o pensamento, para o funcionamento da nossa mente, né? Ali logo no início, Jesus já fala da importância da gente se manter manso, né? Porque é só através dessa desaceleração, só através da mansidão, da calma, que a gente consegue parar para analisar o que está se passando dentro da nossa mente, né? Quais as motivações dos nossos comportamentos, quais as motivações das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque só na calmaria e só, na verdade, longe, né? Não queria falar longe porque é uma noção de afastamento, né? Mas só através da redução dessa aceleração mental que a gente vive é que a gente vai conseguir parar para analisar os nossos pensamentos e dar um novo rumo para as novas atitudes e, consequentemente, construir um novo subconsciente, né? Porque hoje a gente vive completamente na inconsciência, né? Então, isso tudo já está plantado e semeado no nosso subconsciente. Então, o que Jesus quis dizer com esse posturão a terra é esse novo inconsciente que a gente vai semear, né? E a gente, para que isso se torne um novo comportamento, para que a gente possa colher isso no futuro, né? Os frutos disso tudo no futuro, que é o que a gente quer aqui, né? Todos os dias a evolução, ela não dá saltos, né? Então é evoluir um pouquinho em pouquinho a cada dia. E isso a gente só consegue construindo um novo, com novas atitudes, novos pensamentos, enfim, para plantar novas sementes nesse subconsciente, né? Então, e é por isso que a gente vai ser chamado, então, filho de Deus, né? Porque não tem como não tem como existir o amor, não tem como existir o bem, não tem como existir todas as vertentes do bem quando a gente estiver agarrado no mal, né? Não tem como, ao mesmo tempo, eu praticar uma ação benéfica e maléfica. Ora eu estou oscilando entre uma e ora eu estou oscilando entre outra, né? Então, por isso que por isso que quando esse nosso subconsciente, né, ele for completamente aí arado pelo amor, e somente assim a gente vai conseguir se tornar a imagem, novamente, né? Já somos, mas a gente deixa de ser isso, mas a gente vai voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, né? Porque basicamente a gente vive numa aceleração, numa ansiedade absurda, e a gente se movimenta, então passa pelos nossos dias aí sempre no automático, resolve situações sempre no automático, e essa minha maneira de resolver as situações, ela atrai os mesmos problemas para a minha vida, então acaba que o que está acontecendo dentro da minha mente eu não sei. Eu acho que eu sei, né? Eu acho que eu conheço, eu acho que eu tenho razão, mas eu não tenho. Então, eu passo dia após dia sempre criando as mesmas coisas, sempre criando as mesmas causas. Então, é óbvio que eu vou atrair sempre os mesmos problemas, eu vou atrair sempre as mesmas situações. E até porque a mente, todos esses condicionamentos que nós estamos aí presos, ele já tem uma velocidade, uma intensidade absurda. Então, a gente já enxerga o mundo dessa forma, né? Então, trazendo para um exemplo prático, se alguém fala algo que eu não gosto, já está enraizado em mim responder com raiva, com ira, com cólera. Ele vai falar de cólera no final do capítulo. Então, esse é o normal para mim. Então, quando eu me coloco diante das situações e uma situação faz com que eu sinta uma raiva, desperte em mim uma raiva, alguma coisa, eu respondo com aquilo ali, porque aquilo ali é comum. Eu sempre fiz dessa forma, né? E a gente não para pensar.
A gente simplesmente se deixa levar por isso, a gente vive isso e passa a ser a raiva, passa a ser a cólera, passa a ser o ciúme. Então aí todas as nossas palavras são inundadas de cólera, todas as nossas palavras são inundadas de ciúme, de ira, o que quer que seja que a gente esteja usando. As nossas atitudes são inundadas disso, e não tem como existir o amor quando a gente faz essa escolha, né? Jesus falava isso, né? Não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou é um ou é outro. Então, já que a gente nega servir a Deus, é mais disso que a gente vai acabar recebendo na nossa vida, né? Em forma de problemas, né? Em forma de situações, em forma de escassez, falta, em forma de pessoas, instrumentos que chegam até a gente. Então, na verdade, tudo isso junto, né? Trabalhando para que a gente possa se libertar. O problema é que a gente nunca está manso no processo, né? O problema é que a gente, até quando a gente se coloca à disposição de pensar e se conhecer, é dentro de todo esse mecanismo, né? É dentro de todo esse condicionamento. Então, a liberdade, ela é pouquíssima para criar um novo. E esse novo, ele só pode chegar, e Jesus afirma, que é através da mansidão. Então, fica o convite, né, para que a gente possa desacelerar. A gente até conversou uma vez sobre isso, que acho que foi uma pergunta que a Fabrícia fez. Uma vez ela perguntou, mas eu não entendo como que, quando você fala a questão da aceleração e tudo mais, e aí a gente até respondeu e conversou sobre isso, e vale relembrar porque a intensidade dessa aceleração, ela é tão grande na nossa vida que a gente não percebe, né? Quando a gente para fazer uma respiração funda, assim, sabe, e atenta, às vezes chega, ou a gente não consegue fazer, ou às vezes chega a incomodar porque a gente quer seguir o fluxo dessa aceleração, sabe? Essa ansiedade, ela chega até nós e é como se fosse uma corrente que puxa, que nos suga, e a gente cede a ela. E aí o silêncio, ele nunca existe dentro da gente, né? A gente está sempre inquieto, a gente está sempre agoniado, a gente está sempre, sabe, dando vida para um monte de pensamento, dialogando e com aquele ruído mental absurdo. Então, o que é novo não consegue chegar até nós, né? Então, por isso que a gente tem todos os instrumentos aí na nossa vida, e a dor é um deles, né? Um dos mecanismos, para que a gente possa, como se fosse uma espécie de freio, né? Para que a gente possa parar e analisar. Então, quando a gente estiver sentindo dor na nossa vida, é um convite para a gente parar e perceber onde eu estou estacionada, qual é a inércia de pensamento, de atitude que eu ainda escolho por livre e espontânea vontade seguir. Se a gente fizer esse estudo da gente mesmo, a gente consegue encontrar, a gente consegue perceber, né, o que a gente está abusando ainda de comportamento. E se a gente quiser parar de sentir dor, é a única forma. É mergulhar dentro da gente. E para mergulhar dentro da gente, a gente precisa estar manso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei aqui falando por 15 minutos seguidos e agora que eu vi. Não? Então, por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a paciência, a afabilidade, a mansuetude e a moderação. Né? Todo o resto é contrário à lei. Né? E a gente sempre fala sobre a lei aqui. Já deixa tu falar, Cris. A gente sempre fala no quanto a gente está inserido,
no quanto essa lei ela é simples, que ela é de amor, e quanto mais a gente fala, menos a gente acaba, parece que a gente desconhece, menos a gente conhece dela, né? Ou mais a gente desconhece. É só perceber pelo que está dito nesse slide, né? Eu não sei, estou falando por mim, eu não sei quanto a vocês, mas a doçura, a paciência, a afabilidade e tudo mais, eles não são a base das minhas palavras e das minhas atitudes. Então, por mais que eu saiba da existência dessa lei, saiba que a gente está inserido nela e quem manda é ela, a gente ainda assim acredita que é maior que ela, né? E não utiliza de todo esse amor, de todo esse bem que ela tem para nos oferecer. Pode falar, Cris, por favor. Ai, desculpa eu ter levantado a mão tão rápido, devia ter deixado tu concluir tua ideia, mas aí é engraçado, tu é muito parecida comigo, a gente vê a mãozinha levantada, já dá aquele diferente, né? Já perdeu o fio, já, enfim. Sim, sim. Mas pode levantar, sem problema algum. Isso, na verdade, é a aceleração, né? Então, A inquietude. já mostra um pouquinho da gente, né? Eu sou muito assim também. Mas então, a gente está entrando num novo movimento e todo mundo vai perceber isso daqui para frente, né? Que é esse movimento amoroso que todos esses textos vêm trazendo. E é importante que a gente olhe para trás e veja a nossa trajetória enquanto estudantes, vamos dizer assim, né? De como pensar, como é o pensamento, como funciona a mente, as questões obsessivas. Nossa, a gente abordou tantos assuntos, né? E ele nos propõe uma visão agora mais amorosa. E porque ele está dando o caminho. Eles estão nos dando o caminho, né? Então, é muito sério essa questão da escolha, do que nós queremos fazer, o que nós queremos pensar. Existe um conteúdo muito profundo, muito inconsciente, que ainda é muito intenso, que, vamos dizer assim, né? Que modula um pouco a nossa vida e se a gente não tiver muito manso, como a Tati falou, é quase impossível de perceber, né? Porque são impulsos muito suaves, mas muito intensos ao mesmo tempo, né? Porque não são perceptíveis, mas fazem um estrago muito grande, vamos dizer assim. E sem mansidão, realmente a gente não consegue. Então, quando a gente lê ali doçura, paciência, afabilidade, moderação, são derivações do amor, né? Que pede para gente sua fraternidade, a bondade, a doçura, a ternura. E como a Tati falou muito bem, o quanto nós exercitamos isso tudo, né, Tati? Como são as minhas palavras, como são os meus pensamentos, como são os meus sentimentos? Eles são amorosos ou não? E partindo de mim, comigo, né? Como eu me trato, como eu me sinto, porque é dessa maneira que eu vou externalizar. Não tem como eu mostrar uma outra coisa que eu não sinta por mim mesmo. Então, é um trabalho grande que nós temos pela frente, né? Ele diz que é um tratado. É um tratado de amor que a gente precisa realmente compreender e que daqui para frente a gente vai estar batendo muito nessa tecla, né? Do amor, porque não tem outro caminho. Obrigada, nega. É exatamente isso, Cris. Eu até não sabia se eu podia dar spoiler, então eu Pode, resolvi ficar pode dar spoiler, tá? quietinha. Então tá. Mas isso que a Cris falou é muito lindo e muito importante. A gente está sendo convidado para um novo momento, né? Aqui, então, de olhar para a gente, né? Mergulhar fundo dentro da gente, com muita sinceridade, mas com muito amor também. E perceber como tudo isso, como todos esses mecanismos estão acontecendo dentro da gente, né? Em uma conversa com o Jorge, acho que foi ontem, ele estava falando para mim, a gente estava conversando sobre essa questão do condicionamento, né? Porque essa questão desse nosso afastamento de Deus, ele causou uma carência muito grande na gente. Então, algumas pessoas, elas tentam abafar, né, suprir essa carência com droga, com sexo, com bebida, com comida, com compra,
com o culto à imagem, à aparência, com roupa, ou com várias coisas dessas ao mesmo tempo, né? E aí, conversando sobre condicionamentos, o Jorge falou algo que me fez cair uma ficha, assim. Ele disse que o condicionamento é burro. E, na verdade, o condicionamento ele só sabe se comportar de uma forma, né? Então, a gente tem muito querer dentro da gente. A gente quer que a nossa vontade impere, né? Então, a gente utiliza desses condicionamentos. Só que esses condicionamentos, eles estão sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Porque eles derivam do ego, né? Tem o ego como base. Então, eles estão sempre buscando. E eles nunca vão encontrar, né? Até porque são uma ilusão. Se ele só se comporta dessa maneira, se ele só sabe se comportar dessa maneira buscando, ele nunca vai encontrar, porque ele vai estar sempre buscando. Então, o condicionamento ele faz isso com a gente o tempo inteiro, né? Quando eu utilizo de raiva, eu mesma estou me motivando a utilizar cada vez mais da raiva. Quando eu uso mais da ira, eu estou me motivando a utilizar cada vez mais da ira, porque o meu condicionamento só sabe de assim. Então, é algo sem fim, né? E aí eu vou lá, eu tento suprir aquela carência para ver se eu me sinto um pouco melhor comigo mesma, né? Então, vou lá e ajo com as pessoas ou comigo mesma, como a Cris falou muito bem, da maneira que eu ajo, para ver se eu consigo me sentir um pouco melhor, para ver se eu me sinto maior do que os outros, e aí não sinto. E aí isso me gera inveja, me gera frustração, e aí eu vou lá e começo a achar que eu não sou nada, me leva para baixa estima, né? Que me deixa carente de novo, e aí me faz querer sair dessa carência e utilizar dos condicionamentos mais uma vez. Então a gente nunca está livre, a gente está sempre preso nesse condicionamento. Então, o convite da espiritualidade agora é que a gente mergulhe dentro da gente e seja muito sincero com a gente mesmo, de quando a gente está utilizando uma inveja, um orgulho, a astúcia, e por quê? Sabe? Por quê? O que tem lá dentro? O que tem lá embaixo? O que eu estou sentindo? Com muito amor. O que eu estou sentindo? O que eu penso de mim? O que eu acho de tão horrível ao meu respeito que eu preciso utilizar de tudo isso para esconder quem eu sou? Mas não para apontar dedos, não para fazer com que a gente se sinta pior ainda, não. Para que a gente conheça como a gente se sente e possa dar um novo rumo para isso. Porque, como a Cris falou, a gente ainda, na maioria das vezes, não utiliza desses comportamentos, mas tudo é uma escolha. Eu tenho milhares de responder às situações, às pessoas, milhares de formas de olhar para mim. Mas, dentre essas milhares, eu sempre escolho a pior. Então, é mais disso que eu vou ter na minha vida. É esse o meu conhecido. É assim que eu enxergo o mundo. É assim que eu me enxergo. Mas isso nada mais é do que a ausência do amor. Fala, Helena, pode falar. Não, nessa tua fala agora ali, que para mim esse é um ponto de partida, sabe, Tati? A gente não consegue mudar o que a gente não vê, sabe? Então, assim, ó, é por isso que a gente não sai do lugar. Essa é a minha humilde opinião, óbvio, porque, como tu falou, né, a gente está todo dia nessa roda, sabe? Fazendo sempre a mesma coisa, se nega a se olhar, não para se enxergar. E como é que vai mudar? Como é que eu vou transformar? Vou transformar o quê? Se eu me acho perfeita? Se eu acho que o defeito está nos outros? Então é por isso que a gente não consegue sair do lugar, sabe, gente? Porque a gente só vai conseguir transformar alguma coisa quando a gente enxergar um problema. É até um pouco que eu falei da aula passada, né? Essa criatividade, que foi o tema da aula passada. A criatividade só vai aflorar, só vai entrar em ação, eu só vou acionar a criatividade quando eu enxergar o que precisa ser mudado. Antes disso, gente, nada vai acontecer.
Então, esse olhar-se, o conhecer-se é para ontem, é para o ano passado, sabe? Já passou do tempo. E é algo complexo, acreditem, não é algo tão simples, não. E até dói, né? A gente olha assim, nossa senhora, eu sou isso tudo, porque eu já passei por várias fases, né? De negação, depois de me culpar, sabe? Mas é muito interessante quando a gente entra no movimento, começa a fazer, as coisas vão aparecendo, sabe? O contato com a espiritualidade, o auxílio da espiritualidade, é um processo sem fim, mas precisa ser começado. E sem a gente se olhar, gente, nada vai acontecer. Tudo que é dado aqui, todas as mensagens do amigo, tudo, sabe? Enquanto a gente não se enxergar, não olhar as nossas falhas morais, e todos nós temos as mesmas, vocês podem acreditar. Uns têm mais, né, com mais ênfase numa, outros não, mas todos têm as mesmas falhas morais. Eu penso que se tiver algum anjo aqui que me perdoe, mas todos nós somos ciumentos, invejosos, raivosos, queremos destaque, queremos ser assim, ai, nossa, né, como é que diz, eu querer ser o melhor, que até uma vez usou um termo muito interessante, Tati, agora me falhou a memória, assim, mas sabe, eu preciso de aplauso, quando eu, ai, não, eu faço sem intenção, mentira, tanto é mentira, porque se ninguém te aplaudir, ninguém diz, olha que coisa, né, tu fica chateado. Então, essas pessoas somos nós, sabe? Eu acho que todos nós temos isso. Está na hora de olhar, de aceitar. Sabe aquela história, aceita que dói menos? É por aí o caminho, gente. É aceitar e partir para a mudança, sabe? Só assim as coisas vão acontecer, né? Era isso, minha querida. Obrigada. Eu que agradeço, Helena, muito maravilhoso. Obrigada. E é isso mesmo, gente. Se a gente for parar para pensar, né? Se cada um agora que estiver aqui na aula trouxer para sua mente uma pessoa que que seja muito desafiadora na nossa vida, que a gente tenha algum problema com essa pessoa, né? Se todo mundo agora se propor a trazer essa pessoa para o seu pensamento, olha como é difícil, tá? Entender e aceitar que o que me faz não gostar dessa pessoa ou ter um problema com essa pessoa são atitudes que ela tem que eu também cometo e não gosto em mim. É difícil, né? Não entra redondo, né? Então, isso que a Helena falou é muito, muito incrível. E, digo mais, pensando nessa mesma pessoa, todo mundo agora trazendo essa mesma pessoa para o pensamento, né? E se dispor a desejar tudo de mais maravilhoso para ela, que a vida dela seja perfeita, que ela, sabe, que ela tenha tudo de melhor na vida dela, desejar todo o amor do mundo, isso também é difícil para a gente, ou não? É muito difícil. A gente escolhe não dar amor, a gente escolhe não abrir o nosso coração. Então, quando a gente acha que está muito distante da gente, não está. Está mais perto do que a gente imagina e acontecendo a todo momento, assim. Então, a gente só vai perceber isso se a gente desacelerar, né? Se o mergulhar dentro da gente for o nosso objetivo principal na vida. E antes a gente costumava falar, claro que cada ano a gente vai mudando um pouquinho os assuntos, os conhecimentos eles vão evoluindo, digamos assim, né? Tudo está em movimento, então até o conhecimento ele também está, né? Então a gente vai trazendo novos pontos de vista, novas abordagens e tudo mais, mas tudo que já foi passado é utilizado como pilar, como ferramenta e tal. E a gente costumava a falar nas aulas do grupo de jovens e também nas nossas aulas do sábado, da importância de sentir o coração, né? De se relacionar com esse campo. Todo mundo, né, que parar agora para sentir o coração, sabe, dar aquela respirada e sentir, vai ver que ali só existe silêncio, só existe calma, só existe doçura, só existe mansuetude, né? Vem tudo daqui, desse sentir.
E a desaceleração, ela vem daqui também, do sentir, né? Então, quanto mais a gente se relacionar com esse campo, menos a gente vai estar na nossa mente, nessa mente ruidosa, né? Que trabalha sempre da mesma forma e que quer manter a gente presos, né? Aqui nesses pensamentos. Então, a única maneira de entender tudo que está se passando aqui dentro é desacelerando, é acalmando e é sentindo. E aí o capítulo ele continua, como eu falei, ele só tem aquela introdução ali de injúrias e violências, e depois ele já vem com as instruções dos espíritos, já para finalizar o capítulo. Se eu não me engano, são 3 ou 4 instruções dos espíritos. E aí, a primeira delas é a afabilidade e a doçura, né? A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonômia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Esses somos nós, tá, gente? Quando a gente vale sempre lembrar que quando a gente fala que o mundo está cheio, o mundo é composto por nós. Então, nós somos essas pessoas que fazemos isso, né? E isso é um ponto importante para a gente prestar atenção no nosso dia a dia e nas nossas relações com as pessoas, né? O quanto a gente fala, a maneira que a gente fala, as palavras que a gente usa, a roupa que a gente usa, a maneira que a gente se porta, tudo isso para passar, naquele momento, uma imagem para determinada pessoa. Sabe? Todo mundo faz isso. Todo mundo. Então, e o que a vida... E por o contrário, né? Pelo contrário, o que a vida mais quer da gente é que nós sejamos nós mesmos. Pensa, Deus criou cada um de nós. Nós somos seres únicos. Sabe? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade, cada um é especial do seu jeito, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós somos os únicos. Sabe, peça rara? E a gente quer ser igual ao outro. A gente acha que o talento do outro é melhor, a gente acha que o outro ele não tem problema, que ele não está se importando com aparência, que ele não tem carência, que ele não tem medo, que ele não sente isso, que ele não sente aquilo. E o outro está cheio disso no universo dele também. E aí a gente se espelha, né? Cria uma imagem de uma pessoa, se espelha naquilo ali, quer ser aquilo ali para deixar de ser o que é. E perde a espontaneidade, perde a criatividade, né, Helena? Como tu trouxe na outra aula. E o que criar sem espontaneidade, sem criatividade? Tem coisa, gente, que só nós podemos fazer, só nós podemos oferecer para o mundo. Só nós podemos criar. E a gente prefere deixar tudo isso de lado para viver, sabe, hipnotizados, igual zumbi, todo mundo da mesma maneira, condicionados, sempre pensando da mesma forma, sempre agindo da mesma forma, criando opostos, que é isso que a nossa mente faz, separa, cria opostos, cria rivalidade, gera competição. É só isso que a gente consegue de aparência. Só. De novo, não tem como servir a Deus e a Mamon. Então, na hora que eu estava montando esse slide, eu pensei assim, né? Tipo, até para a gente falar sobre isso é como se fosse algo muito distante, né? Como se não tivesse acontecendo dentro da gente, mas tá. E como a gente
não consegue, né, se olhar, tem milhares, 7 bilhões de iguais da gente aqui, só nesse planeta que a gente vive, encarnados. Tem 7 bilhões iguais a gente, para que a gente possa fazer diferente, né? Que vão ser instrumentos, vão estar ali nos ajudando a perceber esse conteúdo dentro da gente, que vão fazer com que a gente tenha uma pendência com eles depois, né? Porque estão nos ajudando a evoluir. Então, se nos ajudou, a gente fica com essa pendência. Vai ter que ajudar na evolução também. Cria laços espirituais, enfim. Então, a gente está entrelaçado um com o outro aqui. Não tem um melhor do que o outro. Então, o que resta para a gente mesmo é conhecer. Passar a perceber o que mais desagrada nas pessoas, sabe? O que mais desagrada nas pessoas com que eu tenho desavenças e dificuldades, e trabalhar aquilo ali em mim. Em mim. Porque eu posso até não cometer naquela situação ali específica que a pessoa cometeu, mas em todas as outras, com certeza, eu cometo. O próximo item é a paciência. A paciência, eu acho que podia ter uma aula só dela, né? Eu acho que até já teve. Mas um dos motivos da gente sentir dor é a falta dela, né? A gente desconhece a paciência. Justamente porque a paciência ela não pode existir ao mesmo tempo que a aceleração, né? E a gente vive tão acelerado o nosso mundo, a nossa mente, esse nosso mundo interior aqui, ele é tão acelerado que isso chega a se materializar, né? Então, é por isso que eu tenho doenças, principalmente psíquicas, né? Então, por isso que existem todas essas questões de ansiedade, pânico e todos esses transtornos mentais que existem, né? Fruto dessa aceleração que ela já é tão grande pelo lado de dentro que ela vai para o meu psiquismo e começa a se materializar. Não só como em forma de doença, mas em tudo, né? Em tudo que eu toco na minha vida. Justamente porque eu não utilizo dessa calma, dessa mansidão e dessa paciência, né? Eu não tenho paciência comigo, então eu não acho que eu devo ser punida pelos meus erros. Então, quando eu cometo algo que eu julgo ser errado, né, a minha tendência é me punir, porque eu não tenho paciência comigo, eu não tenho amor comigo. A minha tendência é fazer com que eu me sinta envergonhada, e a vergonha é uma das vibrações mais baixas que a gente pode sentir. A gente, ela declina, né, com o nosso nível energético num ponto absurdo, assim. E para a gente retornar, né, a voltar e a se equilibrar e tudo mais, exige muito mais energia da gente, né? Justamente e somente porque a gente não tem paciência, não tem amor, não se olha com amor. A gente mesmo se pune sentindo vergonha, a gente mesmo se pune sentindo culpa. Então, e se a gente não tiver manso, a gente não percebe nada disso. A gente acaba achando normal se culpar, a gente acaba achando normal se envergonhar, a gente acaba achando normal sentir raiva da gente, a gente acaba achando normal se achar a pior pessoa do mundo, achar que não é capaz. E isso não é o normal, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Pode falar, Helena, por favor. Então, Tati, falando de paciência, assim, eu não tenho como me remeter, né? É uma coisa que vai automático, né? Foi a questão da doença do meu neto lá em 2021, porque foi a maior prova de paciência que a gente tem, que eu passei, eu acredito, porque tu não tem o que fazer, a não ser confiar e esperar. E que agonizante, como é ruim, a gente quer resolver tudo para ontem. Ah, mas tem que esperar no mínimo, sabe? Eram 4 blocos, era o mínimo. Isso daria quase 6 meses de tratamento, como deu. E não tem o que fazer, tem que esperar.
Aí o que vai acontecer? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Tem que confiar e esperar. Paciência, paciência, paciência. Isso é algo muito, não sei para vocês, né? Estou falando por mim. Que angústia, que agonia, quando tu não consegue resolver as coisas, quando tu tens que esperar. Tu tem que confiar, tem que ter paciência e aguardar a coisa acontecer, sabe? Realmente, eu acho que, como tu falou, né? Eu acho que para mim é um dos grandes desafios, porque eu quero resolver tudo, né? Esperar por alguém ou esperar um tempo para a coisa acontecer é algo bastante complexo. Era isso, querida. Exatamente, Helena, obrigada. É justamente porque a gente não confia na vida, né? Então, a gente quer resolver, porque a gente acha que a gente sabe resolver melhor que todo mundo. Até Deus. Então, a gente não tem paciência para esperar mesmo, né? A paciência, a falta de paciência, ela está muito ligada com a falta de humildade, que é uma das causas dos nossos problemas, né? Uma das principais causas de problemas na nossa vida é a nossa falta de humildade. A gente se acha melhor, e a gente tem que partir desse princípio, gente, que a gente se acha o melhor. E de vez em quando a gente... É muito interessante quando a gente se propõe a mergulhar dentro disso, que a gente... É incrível o quanto a gente consegue enxergar no outro um espelho, sabe? E ver o quanto o que a gente julga no outro, o quanto o que a gente fala do outro é exatamente aquilo que eu não gosto em mim, mas eu deixo ele bem abafadinho, porque até eu não gosto de olhar pelo que me causa, sabe? Então, eu não quero, eu quero jogar aquilo para longe. E ainda quero falar que o outro tem, para dizer que eu não tenho, sabe? Para afastar mais ainda de mim. Só que não tem como eu resolver um problema que é meu, que está aqui dentro de longe. Eu preciso trazer ele para perto de mim. Preciso amar o problema. Preciso mergulhar no problema. Né? E eu só vou conseguir isso com muita humildade. Muita humildade. E se tem uma coisa que dói muito em mim, por eu ser extremamente orgulhosa, né? É a questão desse admitir, principalmente a inveja. Cada um deve ter a sua pedra no sapato, assim, né? Para admitir e tal, mas a inveja é algo, sabe, que para mim ainda é uma resistência muito grande em admitir, que chega a doer. E como a Cris falou ali no início, esse mergulho dentro da gente não é para ser dolorido, não é para ser doloroso, ele é para ser amoroso, né? Ele é para ser paciente, é para ser doce, e ele só não é porque a gente não tem humildade para admitir que existe tudo isso dentro da gente, né? Agora que eu lembrei que eu não li o slide. Ô, Tati. Quem quer falar? Oi? Pode falar, Helena, por favor, tô adorando. Vou te perturbar hoje. Não, mas pensando sobre a inveja, né? Porque tu admitir a inveja, tu tens que admitir que tu acha que o outro é melhor do que tu, né? Então, Exatamente. é admitir o fracasso, é admitir a tua inferioridade, e o teu orgulho não deixa. Então, assim, ó, por isso que eu uma vez, eu não sei onde é que eu estava, que a pessoa, ela falou assim, eu sou ciumenta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, inveja não tem. Tipo assim, eu posso ser tudo, né? Não, invejosa não, invejosa eu não sou, né? Mas é justamente porque eu acho que digamos, é o mais difícil de se admitir mesmo, sabe? Porque é o fracasso, né? É bem interessante. Mas sobre essa questão do se olhar, eu até já comentei aqui, mas faço questão de falar novamente. Há uns anos atrás, quando eu ainda trabalhava, eu cheguei a ficar quase depressiva, 3 dias de atestado, 2 chorando direto em casa, porque a minha coordenadora disse que eu não sabia trabalhar em grupo. Lembra que eu até coloquei numa outra aula? E aquilo me... Gente, pensa na dor que eu senti. Como que eu não sei trabalhar em grupo? Meu Deus, como que... E eu não sabia mesmo. Não sabia. Porque lá era uma selva, né? Onde eu trabalhava era uma selva, porque os melhores é que tinham as promoções, entre aspas, né? Porque também tinha outras coisas, mas, sabe?
Eu, de fato, não sabia. Hoje eu enxergo isso, mas na época eu sofri tanto, gente. Para mim foi uma ofensa enorme ela me dizer que eu não sabia trabalhar em grupo. Olha, grandes coisas, né? Mas por que que me doeu tanto, né? Porque era uma verdade absoluta. Mas credo, se eu vou admitir. Olha como a gente é, né? Obrigada, Tati. Verdade, Helena. Obrigada por compartilhar. Eu lembro que quando tu falou isso, eu falei que eu também tinha recebido esse feedback. E, e como assim, né? A gente não sabe alguma coisa, a gente sabe tudo. Mas vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Eu achei esse trecho muito lindo, muito maravilhoso. Porque, na verdade, para Deus não existe essa questão de perdoar, né? Deus é o próprio perdão. Então, todas as situações, como elas se apresentam, elas são perdoadas na hora. Sabe? É automático. Não existe o ofender-se. É automático. Então, é isso que Deus nos convida, sabe? A ir treinando a ser dessa forma através dos nossos instrumentos, porque lembra que a gente sempre fala aqui dos espelhos, e estamos falando desde quando começou a aula, né? Quando eu consigo perdoar no outro, e aqui perdoar pode ser em forma de perdão, mas como aceitação também, né? Quando eu consigo aceitar no outro, é um pedacinho, um fragmentinho meu que eu estou aceitando, que eu estou trazendo para perto de mim, né? Porque eles estão todos espalhados, né? Eu sou igual um espelho quebrado mesmo, está tudo espalhado por aí. Então, a minha tarefa agora é ir juntando esses caquinhos, para que eu possa ser uma de novo, né? E não assim separada. Então, quando eu consigo perdoar e aceitar o outro como ele é, automaticamente é um pedacinho de mim que eu aceito como eu sou também. E eu só vou conseguir isso com muita paciência, comigo e com o outro. Então, por isso que as situações elas acontecem 1, 2, 3, 4 vezes na nossa vida, até que a gente possa construir aquele novo subconsciente que a gente falou no primeiro slide, né? Até que essa nossa terra ela seja semeada só com perdão, só com amor, só com paciência, só com caridade, só com humildade, né? Para que a minha vida, a partir disso, ela tome um novo rumo. Essa questão da caridade em relação a dar esmola aos pobres, a gente já conversou várias vezes aqui, né? E realmente é a caridade mais fácil que tem que fazer, não digo só de esmolas, eu digo de todo movimento que a gente faz em relação a trabalhos voluntários e tudo mais. Essa é a mais fácil, mas não é querer, não tira o mérito de nosso mérito ou mérito de quem pratica, tá, gente? Mas é que ele traz ali como que caridade não é só isso. Eu não sei vocês, mas meu primeiro contato com caridade foi a minha primeira visão de caridade era essa, né? A caridade com o próximo era essa, era a caridade material, porque eu era e sou muito materialista, mas eu acho que eu era completamente materialista, não tinha noção desse lado, né? Então eu nem sabia o que significava caridade. Então acho que muito por isso também existe essa partezinha escrita ali no Evangelho, porque até o conceito, né, de caridade, ele vai evoluindo. E a gente vai entendendo da melhor maneira. Caridade... Está todo mundo entrando aqui.
Caridade está muito ligada com o perdão também. Está muito ligada com a aceitação. Então, a caridade e... Helena, a caridade e o perdão, se fossem duas coisas internalizadas no nosso subconsciente, a gente não teria problemas, a gente não sentiria dor. Mas ainda não é. Ainda não são. Pode falar, Helena, por favor. Helena? Ah, sim, eu tenho que ativar o áudio, né? É verdade. Tem. Senão não. Eu queria falar um pouquinho sobre a dor, porque a gente já falou tanto, mas é sempre bom enfatizar. A dor é uma bênção. Gente, é até um paradoxo. Olha, a dor é uma bênção, né? Porque são duas coisas que parecem, né, opostas, né? Bênção e dor, mas a dor é o instrumento que Deus tem para nos ensinar, para nos fazer parar, né? E quando a dor vem de uma outra pessoa, nossa, olha a oportunidade que a gente tem de aprender, né? Se alguém me fere, me machuca, essa dor é uma mensagem maravilhosa para mim, né? Pena que a gente ainda não consegue parar e olhar o que está me doendo, porque, como tu falou há pouco, né? Vamos olhar, o que é isso? O que está me doendo? O que me doeu tanto assim? Por que eu me ofendi dessa maneira, né? Então, sempre que a dor é muito grande, a mensagem é maior ainda, né? Que a gente não perca essas oportunidades, né? De olhar sempre. A dor pode vir de qualquer lado, não importa. Algo que me incomodou, que me machucou, que me ofendeu, é uma grande oportunidade de aprendizado, que a gente não perca essa oportunidade, tá? Era só isso, querida. Obrigada, Helena. Eu sempre vejo a dor de uma forma semelhante também. Sempre quando eu sinto dor na minha vida, eu penso, qual é o comportamento que eu estou abusando? O que eu estou patinando, né? Qual o comportamento, o pensamento, a forma mental que eu estou congelada? E estou agindo sempre da mesma forma, porque a dor vem para isso, né? A dor, ela é corretiva. Então, a dor, ela chega para impedir que eu abuse ainda mais de um comportamento, né? Para que eu me reconcilie com esse comportamento. E ela só chega porque eu estou pronta. Chegou o momento de eu enxergar. Então, sempre quando eu sinto dor, eu penso, nossa, o que eu estou abusando? Às vezes eu não preciso pensar muito, não. Às vezes eu sei. No momento que vem a dor, opa, é verdade, eu abusei muito desse comportamento. Então, eu vejo a dor muito corretiva nesse sentido, sabe? De me trazer de volta para o trilho, para que eu não me perca do que eu vim fazer aqui, né? Que é evoluir. E abusar de comportamento é o contrário da evolução, né? A Cris está tão quietinha, Cris, não quer falar? Tô tranquila, tô ouvindo aqui. Então tá, qualquer coisa chama nós. Pode falar, Fabrícia, por favor. Vocês estavam falando de paciência, aí eu fui pro Google e procurar um conceito, e aí diz que paciência vem a etimologia, né? Vem da palavra patiência, que tem a ver com patologia, e simpatia. Patologia vem de doença, né? Aí já dá para entender que a dor tá obrigada a esperar, repousar até reconstruir todo o corpo, voltar à saúde, aquela coisa toda. Então, dá para entender a linha da paciência. Na metáfora do hospital, né? E a ideia de simpatia, aí eu não consegui viajar muito, não consegui associar muita coisa. Mas, para contribuir, assim, na Bíblia diz que a paciência é um dos frutos do Espírito. E se é fruto, é resultado. Então, para ser um fruto, para dar resultado, ter esse resultado de paciência, eu tenho que estar conectado a alguma coisa, a uma árvore, a uma raiz. E aonde que eu vou conseguir estar conectada para ter esse fruto que é a paciência? É em Deus, não tem outro jeito.
Porque se eu me conecto, isso eu tô falando, obviamente, né, para mim, assim, se eu me conecto, se eu vibro, se me alimento física, mental e emocionalmente de tudo quanto for tipo de coisas de ordem negativa, não tem como dar o resultado da paciência, sabe? E, e eu aprendi nesses últimos 4 anos que tudo é da ordem do pensamento, então, né, não precisa dizer mais muita coisa, a lição já está posta, assim, né? É isso, só para colaborar um pouquinho também. Obrigada, Fabrícia. Vamos para o próximo, então, que é a obediência e a resignação. A obediência... Oi, quem falou? É a Tati. Oi, Tati, amiga. Antes de tu comentar ali o próximo slide, só para... Gostaria de mandar esse recado ali para a Fabrícia, que quando ela falou que ela pesquisou sobre a parte da empatia, ela não conseguiu entender, né? A parte da paciência e da empatia. Mas toda essa questão ali que tu tinhas falado anteriormente sobre o perdão, sobre estar com o outro em comunhão, né? Que eu vejo que, por exemplo, o perdão é uma comunhão, né? Não deixa de ser uma empatia também, né? Porque a gente entende que o perdão ele só pode acontecer através da empatia, né? A gente precisa entender que ele tem limitações e que ele está dando o melhor dentro dessas limitações e que a gente, para não julgar e perdoar e ter aquilo como realmente ter sentido, a gente tem que entender isso, né? Então a paciência ela tá junto com a caridade, que tá junto com o perdão, que tá junto com todo mundo nesse sentido. Então não sei se fez sentido para ti isso, Fabrício, mas para mim esse foi o sentido que eu achei. Beijo, amiga, obrigada. Obrigada, amiga. Só para fazer a devolutiva aí da contrapor a Tati, assim, ó, quando eu li simpatia, o que simpatia tem a ver com paciência? Eu sou obrigada a ser simpática e ainda ser paciente? Não tô entendendo esse negócio. Foi assim que eu raciocinei, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. A obediência é o consentimento da razão. Nossa, a obediência é o consentimento da razão, isso é muito profundo. E muito certo, né? Porque a partir do momento que a gente entende e aceita que existe uma lei e que nós estamos aqui imersos nela, ela é o limite de tudo, e ela quer o nosso bem mais do que a gente mesmo, se a gente conhecesse ela profundamente, a gente obedeceria, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente obedeceria sem pensar, se deixaria ser levado por ela. Mas isso ainda não ocorre, né, na nossa vida. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Não tem como, gente. De novo, não tem como a gente querer utilizar de orgulho e egoísmo e querer receber amor, ou achar que está dando amor, né? Ou achar que isso é amor. Só pode existir um ou outro, não tem como. Então, e é isso que a gente faz, né? A gente até justifica nossas atitudes orgulhosas e egoístas como amor, né? Pode falar, Cris. Então, falando em egoísmo, né? Ontem eu participei de um grupo, é um grupo de constelação, é um grupo de estudo, umas 12 pessoas ali, e a base é Bert Hellinger, né? E me chamou a atenção porque, assim, a gente tem um entendimento. Na verdade, é quase tudo a mesma coisa, só que cada um na sua área. E ela falou uma coisa muito interessante,
que os orgulhosos, os mais orgulhosos, todos somos, né? Mas os que têm orgulho de maneira mais intensa, eles se ligam muito mais a esse campo problemático. Então, quanto mais orgulhoso, mais problema a gente tem. Entende? Porque é como se a gente tivesse uma parte mais negativa, né? Não sei se posso dizer dessa maneira, que se liga a esse universo, que se liga a esse campo problemático. Então, as pessoas que são mais leves, ou seja, um pouco menos orgulhosas, elas vivem melhor, mais tranquilamente. Às vezes é difícil de admitir, né? E os mais orgulhosos são os mais problemáticos, os que têm mais sofrimento, porque é como se realmente a gente se ligasse a isso, né? De uma maneira mais intensa. Então, essa ficha não tinha me caído, né? Então, é uma matemática. Opa, Isso é verdade. tenho muitos problemas, sou muito igual a sou muito orgulhoso. Aham. Exatamente, Cris. É Exatamente. isso mesmo. Imagina, obrigada eu. E é a questão do ego inflado, né? Eu sou uma pessoa com esse ego muito inflado, assim. E olha a quantidade de problemas que eu já tive na minha vida, né? Espirituais, psíquicos, enfim. De tudo. Então, tá muito ligado mesmo. E é porque a gente nunca está confortável em ser quem a gente é. Então, eu não estou confortável em estar aqui. Então, eu tenho que estar aqui, sabe? Eu tenho que ser maior, eu tenho que ser... Então, tu não vive tranquilo em momento nenhum, porque tu tá sempre querendo sustentar uma imagem e tá sempre abafando o que tu é, como se tu tivesse vergonha do que tu é, como se que tu é não tivesse valia. Então, que engraçado, né? Acha que está resolvendo um problema, mas está criando um problema maior para a sua vida. E a dor vai ter que ser muito maior, porque a cegueira é muito maior, né? Então, o tombo ele tem que ser proporcional. Por isso que a gente acaba atraindo tanto problema para a nossa vida, porque a gente é extremamente orgulhoso, né? A gente não se aceita como a gente é. Então, a gente gasta, é um gasto energético muito grande manter quem a gente não é. E aí não tem como ser feliz assim, gastando energia desse jeito, né? Não tem como. E essa questão de obediência e de resignação está diretamente ligado a isso, né? Porque a gente não... Primeiro que a gente não confia, né? Então, se a gente não confia em Deus, a gente quer controlar, que é o que a Helena trouxe ali da questão do netinho dela, né, de querer ter paciência e tudo mais. Mas a não obediência é querer ter o controle do meu mundo e o controle do mundo dos outros, justamente porque eu não aceito que Deus tenha o controle, não aceito que ninguém tenha o controle, eu sou revoltada contra Deus, né? E é óbvio que eu vou atrair problemas para a minha vida. Então, se eu não tiver de obediência e resignação como base também do meu comportamento e das minhas atitudes, mais sofrimento ou sofrimento prolongado eu vou ter. Pode falar, Cris. Helena também. Eu não queria ligar o microfone. Então, isso que tu tá falando é muito sério, porque é tudo muito sério, né? Mas essa questão da revolta, né, da não aceitação da lei, do se opor, traz muita complicação. Porque, assim, ó, é onde te deixa doente fisicamente, porque tu te coloca contra um movimento de Deus, e a gente não percebe o quanto nós somos arrogantes a ponto de nos colocarmos de maneira intensa, porque a gente se coloca de maneira intensa, toma uma aguinha aí, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente verbaliza essa negação, né? Eu não quero isso para mim, eu não aceito. E aí começa todo
desbaratina tudo, vamos usar essa palavra, né? Destrambelha a máquina. A máquina sutil, né? Que é a parte espiritual, a parte mental, chegando na parte física, trazendo as doenças, os distúrbios, os desequilíbrios num geral. E aí a gente muitas vezes não compreende o porquê, né? Essa situação surge na vida e a gente não faz as conexões, né? Que deveria fazer o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a vida traz, através dos pequenos movimentos, respostas de coisas, de pensamentos, de sentimentos que a gente vem emanando, vem sentindo, né? Mas a gente ainda não tem essa capacidade de conectar as coisas, a gente acha que está tudo solto. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Então, posso falar rapidinho, Tati? Claro, claro. Não precisa ser rapidinho, não. Pode porque falar. assim, ó, digamos que estou aos poucos, isso é uma coisa que eu estou assim exercitando, estou treinando, e isso faz toda uma diferença na vida da gente. É assim, ou a gente aceita que existe uma lei que tudo rege e que cada vez que eu infringir essa lei eu vou ter um problema, ou eu ignoro essa lei e fico me revoltando. É assim, ó, é 880, sabe? Ou eu aceito que a lei existe, e aí tem a questão da obediência, da resignação. Por quê? Porque se eu aceitar que a lei existe, se eu abraçar essa causa, se eu realmente tiver essa convicção, eu vou entender que qualquer sofrimento que eu venha a sentir, qualquer problema que eu venha a enfrentar, é porque em algum momento eu infringi essa lei. Então é merecido aquilo para mim. Então aceitar isso já joga fora a revolta. Então, se eu me revolto, é muito simples. Se eu ainda me revolto, é porque eu não entendi nada ainda. Eu ainda não entendi que essa lei existe e que se isso está me acontecendo, né, é devido. Não sei, hoje assim para mim está muito claro isso. Claro, gente, são pequenos degraus que a gente vem subindo, né? Mas para mim assim está muito muito evidente, muito claro isso. Isso faz toda uma diferença no dia a dia da gente, sabe? Estou passando por isso, tá me doendo, tá me incomodando. Opa, não tenho respostas, tá? Sou bem franca em dizer para vocês que ainda não tenho essa maturidade de entender o porquê que estou sofrendo. Não consigo fazer essa relação, essa conexão, como a Cris falou ainda. Mas, de não me revoltar, de aceitar por quê? Porque me é devido, eu mereço, ponto, acabou. Então, eu acho assim, ó, essa questão da obediência e resignação tá isso. Ou tu acredita na lei, aceita e toca para frente, busca o aprendizado, ou tu não aceita. Não tem assim, sabe? Então, tá se revoltando ainda? É porque ainda não entendeu que existe uma lei. É isso, querida. Obrigada, Helena. Maravilhoso. Pode falar, Helena, Tati Maria. Opa, oi, Maria. Helena, a pessoa se revolta quando acontecem essas coisas porque ela não reflete sobre o acontecimento daquele problema. Porque se você só fala aceito porque tem uma lei, é muito vago, né? Você tem que refletir para compreender o que está acontecendo, o que está se movimentando. Porque se você não reflete e não tenta interpretar como um texto, como um livro que você está lendo, qual é a história do livro, você não vai nem mesmo aprender muita coisa sobre aquilo ali. Você fala assim, essa aí eu vou ter que passar por isso. Sim, isso é simples, vamos ter que passar por isso, porque tudo é um movimento, né? Mas você tem que refletir e tentar compreender, porque é no compreender que você vai aprender alguma coisa, e você vai crescer, vai amadurecer, e você vai conseguir tirar bom proveito daquilo ali. Porque senão não fica elas por elas mesmas, entendeu? E enquanto nós não nos aceitamos nós mesmas, é um problema sério. Nós temos que nos aceitar, nós temos o dever e a obrigação de nos aceitar, sempre tentando melhorar cada dia melhor, mais, né?
porque as palavras, elas têm um significado. Quando a gente partiu aqui da aula de hoje, sobre qual era mesmo o título que você colocou lá no começo, que era a palavra de julgamento, né? O título de hoje é uma palavra de julgamento, né? Chamar de louco, chamar as pessoas de doido, pensar que é louco, pensar que é doido. Por que essas palavras, no católico, no cristão, se diz é um pecado? Porque é uma palavra de julgamento. Quando você chama alguém de louco, de doido, de burro, de estúpido, você está julgando a pessoa. Então, por que diz que nem Deus julga? E por que você tem que julgar? Então, quando você julga, você peca de arrogância e de prepotência, né? Então, as palavras têm mil significados e a gente tem que tentar compreender ao menos os significados mais simples, né? Que é a ação da palavra, Maria. do pensamento e das palavras, né? Porque as ações negativas se faz com o pensamento, com as palavras. Por que com as palavras? Porque as palavras têm um significado e têm um peso, né? Então, quando nós não aceitamos, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que nos aceitar, nós temos que ser simples, e ser humilde, mas ao mesmo tempo temos que analisar muito. Nós temos que analisar tudo que nós fizemos, pensamos, fizemos como trabalho, como ação, como tudo. Temos que analisar. Porque se não analisamos para tentar compreender a natureza intrínseca da coisa, não vamos entender, não vamos aproveitar o bom e o bonito e o feio da história. Então, vamos aprender a ter isso. Entendeu? Isso aí. Obrigada. Obrigada, Maria. A Maria e a Tati queriam falar? Então, amiga, é a Maria. Eu vou ser bem breve, mas eu acho que é um exemplo que eu e a Tati a gente passou agora há pouco aqui e casa muito com esse tema, assim. Que novidade, né? A gente tá aqui no Rio e a gente alugou aquelas bicicletinhas pra andar na rua, sabe? Uhum. E aí, Itaú. exato, esse banco mesmo. E aí, a gente usou a bicicletinha e tal, botou, devolveu ela e foi fazer outro passeio. E aí, na volta, a gente foi pegar outras bicicletas para voltar aqui pro hotel. E quando a gente retornou para pegar as outras bicicletas, no aplicativo, só para vocês entenderem, dizia que eu ainda estava rodando com a bicicleta. Ou seja, ele não entendeu que eu já tinha deixado a bicicleta e que segui minha vida. E estava lá rodando, já estava quase 1h30 e a bicicleta não estava mais lá. Então, alguém pegou a bicicleta e aí tinha mostrado para mim que tinha finalizado, que estava tudo certo. No momento, não usei de obediência, não usei de resignação. Entrei totalmente na desordem, no caos interno, assim, e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer e tal? Entrei em contato, não conseguiram resolver, falaram assim, ó, a gente só vai conseguir resolver entre 48 horas. Falei, a gente vai embora pro Rio amanhã? Não tem essa. Vai ter que fazer isso. Falei, então tá bom. E aí, eu e a Tati, a gente resolveu vir a pé. E quando a gente estava vindo a pé, eu congelada nesse pensamento, nessa vibração, toda a bicicletinha Itaú que passava, eu olhava para ver se não era a minha bicicletinha, porque eles me deram um número. E aí, uma hora a Tati, assim, depois de muito tempo, tá? Acho que 1 hora e pouco, a Tati olhou para mim e falou assim: sabe qual é a rua que a gente tem que entrar? Eu falei: não sei. E nisso ela vinha conversando comigo, falando: moço, tem que entender que o que foi já foi, merecimento. A gente tem que jogar pro universo, pede ajuda, no máximo, né? Vai que acontece alguma coisa, assim, mas o que tem que acontecer vai acontecer e é isso. Tentando me ajudar, né? E aí eu lembro que quando ela terminou de me falar isso, eu olhei pra ela e falei assim, poxa, é muito difícil, mas beleza. E aí ela perguntou que rua que a gente vai entrar. Eu falei, vamos nessa daqui. E, gente, quando a gente entrou nessa rua, a bicicleta tava lá, no chão. Jogada. Eu sei que vocês não vão Não estava entender. encaixada no negócio, né? Não, tava no chão. Uhum. No chão. Quem pegou, deixou ali.
E assim, a Tati olhou a bicicleta e falou, olha, uma bicicleta do Itaú jogada no chão. E aí a gente olhou, era a minha bicicleta. Vocês conseguem entender o negócio? Eu não sei se vocês conseguem entender isso aí. É o Rio de Janeiro. Sei lá quantas milhões de pessoas morando aqui. Num outro bairro, a bicicleta ali. Na hora eu pensei assim, ó, meu Deus, eles estão mais rápidos do que o quê? Sabe? É tipo, é muito... E por que eu tô contando isso? Porque se não parte de mim a obediência e a resignação, parte deles porque é um equilíbrio. E eles ensinam o tempo inteiro. E eu tô aqui, ó, deslumbrada com esse exemplo vivo. Sério. Real. Obrigada, amiga, pelo espaço. Nossa. Maravilhosa. Perfeito, gente, que perfeito esse exemplo, né? E eu achei muito engraçado e incrível, porque tu mesmo conseguiu identificar o quanto tu estava mergulhada, né, nessa questão da revolta e o pensamento acelerado e tudo mais, e aquilo ali tem uma intensidade, uma velocidade tão grande que puf, tu deu vazão, deu atenção, aquilo cresceu. Então, fica muito difícil, né? Quando a Tati te fala que é o teu futuro ali, a tua nova maneira de se comportar, vem e te fala, a gente tem que olhar dessa forma, como que uma pessoa que está imersa nisso vai olhar dessa forma? Não? Enfim, estou falando isso por causa da tua resposta, né? Que tu falou, é muito difícil. Como é que vai ser fácil se o teu mundo passou a ser aquilo ali agora? Né? Existe um universo inteiro de possibilidades. A tua mente se congelou naquilo ali. Então, é aquilo ali que faz sentido. Todo o resto que está acontecendo, todo o contexto, a gente não tem, não consegue ver. É por isso que é difícil, porque é muito acelerado, sabe? O pensamento já vem, a gente já dá a ideia para ele mesmo, já fala que ele está certo, e aí pega na mãozinha dele, ele leva a gente para onde ele quiser e ponto. E o que eu achei muito incrível é a nova forma de pensamento ali ao teu lado, né? Que é a Tati te mostrando um outro lado, assim, que foi o que tu falou da compensação e que eu achei muito incrível, assim. Esse exemplo foi maravilhoso e até quando a gente estava falando sobre a questão da lei que a Cris trouxe, né? Eu visualizo, assim, quando eu penso na lei, na verdade ela é para ser sentida e vivida, né? Mas quando eu paro para pensar que existe uma lei, eu sempre me imagino contra um vento, sabe? Eu andando contra um vento, assim, sabe aquele vento absurdo, assim, que é difícil de tu andar? Eu sempre imagino a lei sendo esse vento e nós contra o movimento, contra a lei, tentando se movimentar. E vejo o quanto é difícil a gente andar contra essa lei. Ela está ali, invisível, mas ela existe, está presente, a gente está sentindo a todo momento. Não é um gasto energético andar contra esse vento? É o mais difícil que tem a se fazer, é andar contra esse movimento, sendo que era só a gente virar ao contrário, é só ir a favor para ser impulsionado. Mas não, a gente insiste em fazer o caminho mais difícil e mais complicado, né? Se revoltar. Eu não quero, eu quero andar correr contra essa maré, justamente porque eu não uso de obediência e de resignação. Então, eu achei muito incrível esse teu exemplo. Obrigada, Maria. Eu não sei se a Cris quer falar alguma coisa a respeito do exemplo da Maria, mas eu achei ele muito rico, muito maravilhoso. Cris, não? Eu vou ler os últimos slides, então. Aí agora a gente entra na última parte do... Ô, Tati. Oi. Desculpa, é que eu custei aqui para bater no... Eu estava procurando o fone que desapareceu aqui. Mas eu queria, sim, fazer um breve comentário, né, sobre essa questão o exemplo da Maria e da Tati ali, porque eu acho que é isso, assim, ó, como a Tinelli falou, e ela está coberta de razão quando ela diz que a gente precisa parar e refletir, né? Mas eu penso, assim, que tudo é um processo, né? E no meu modo de entender, o simples fato da gente não se revoltar já é o entrar num movimento favorável à lei, entende?
E eu acho que foi isso até que aconteceu com a Maria Laura e com a Tati ali, sabe? Tipo assim, não, agora, né? Tudo bem, deixa fluir, joga para o universo, e o universo deu a resposta, né? É mais nesse sentido, assim, porque esse entendimento, essa compreensão, óbvio que a gente tem que buscar, tem que estar fazendo, buscando entender o que está acontecendo, por que aquilo está me incomodando, né? Óbvio que a gente tem que ter essa, digamos, essa compreensão, tem que estudar, né? Mas, por outro lado, no meu caso, para mim, assim, eu já considero uma grande vitória. Eu me considero vitoriosa pelo fato de não me revoltar mais. Isso, para mim, já é um grande avanço, sabe? Porque, pelo menos, tu não fica andando contra o vento, como tu mesmo falou, né? Eu acho que isso já é uma grande coisa, entende? É isso que eu queria colocar. É isso aí, Helena. É isso mesmo. Comemorar as nossas pequenas vitórias e continuar no movimento, né? Porque é um passinho ali, já que a evolução não dá salto e a gente se esforçou para se colocar onde a gente se colocou. Então, é fazer aquele pouquinho todos os dias, né? Mas o importante é sempre fazer. Tá em observação desse nosso mundo interior o tempo inteiro. E é muito incrível as coisas que a gente descobre a nosso respeito, né? Mais alguém quer falar, gente? Antes que eu comece aqui. Não? Quer? Opa, quem? Tá, Fabrícia? Fabrícia, eu ia colocar também que, né, 4 anos com vocês e tal, e eu vendo muita coisa, eu já tinha, muita coisa já tinha informação, só que eu cometia os erros e vinha a culpa, vinha a raiva, vinha a cólera, vinha todos esses sentimentos, essas emoções assim. Aí um dia, conversando ali com o Jorge, tentando entender o que estava acontecendo, ele colocou uma frase, e essa frase eu queria compartilhar, que como me ajudou, pode, né, ajudar também outras pessoas. E é meio óbvio, assim, só que naquela hora despertou. Que eu acho que foi diferente, sei lá. Falou assim, ó, tem que olhar para o outro como uma pessoa que nem você. Tu sente, tu sofre, tu chora, se arrepende, tem dores. Eu tô lembrando mais ou menos assim das coisas que ele falou. Eles também têm. Então isso não te coloca num outro patamar. Tem os mesmos sentimentos, tem as mesmas frustrações, mesmas dores, porque são pessoas. Aí, assim, falou numa simplicidade tão grande, tão maravilhosa, que na hora eu falei, cara, é tudo igual. É tudo igual. Ah, é o meu chefe, é o meu colega de trabalho, é o fulano, é a ciclana. Tá, mas ele também tem problema, também tem dor, igual eu, sempre na mesma proporção, ou até talvez mais ou menos. Então, quem me dá o direito de julgar que por que eu tenho raiva, por que eu vou sentir raiva se a pessoa também sente? Aí depois, né, se não bastasse isso, ele colocou assim, e isso foi numa aula, e talvez eu até tinha informação, mas não tinha sido dessa forma, da responsabilidade que a gente tem no campo das doenças das pessoas. Quando a pessoa sente raiva por minha causa, quando eu sou agente provocador da situação. Então, eu estou colaborando para futuras doenças, né, daquela pessoa. Quando eu não sou tolerante, quando eu não sou apaziguadora, enfim, quando eu vou lá e fico fazendo mais bagunça naquele campo ainda. Aí eu trouxe para a situação do Yuri, né, do meu filho, que há 10 anos sempre essas dermatites, bronquites, ites e tal, e o quanto eu fiquei pensando de prejuízo na vida dele, que eu também não melhoro dentro de casa. Chego estressada, chego irritada, muitas vezes o quanto eu jogo de energia de baixa vibração, que contribui para ele não melhorar. Menina do céu, nessa hora parece assim que rasgou alguma coisa de cima para baixo e eu falei, meu Deus, cara, preciso melhorar essa situação. A partir de hoje eu só vou me esforçar para vibrar de outra forma. E ali eu comecei a fazer a chave da mudança, sabe? Porque
não adianta assim ir ali comprar um monte de remédio, um monte de coisa, se eu tô sendo o agente causador da situação também. Se eu não tô tendo a lucidez para isso e o esforço para mudar. E aí eu sei que eu parei, comecei a chorar, pedi um monte de perdão para ele, assim, olha, filho, me perdoa por tudo que eu fiz sofrendo isso aqui, eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. Eu prometo que eu tiver no meu alcance, eu vou fazer para você melhorar, pelo menos emocionalmente, energeticamente. E ele dormindo. Aí eu passava a mão assim nas lesões dele, ficava pensando, cara, eu sou culpada disso aqui, não sei o quê. Olha só o nível do negócio. Não, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. E aí, esses dias ele falou, mas acho que foi um tratamento de choque, sabe? Para eu acordar, assim. E eu não tinha noção de que quando eu chegava em casa, ficava aquela coisa do... pô, tu não fez os deveres, não sei o quê, a mãe falou e tal, nananã. E ele ali olhando, e às vezes esquecendo que ele era uma criança, esquecendo que ele só queria amor, carinho e afeto, sabe? E cobrando ele como um adulto. E aí ia dormir, o guri ficava se coçando o tempo inteiro, se agitado o tempo inteiro, e eu lá dando dele, desloratadinha pro guri se acalmar. Aí, nossa, pois é, não tomar banho, não sei o quê, eu compro pomada cara, remédio caro. Mas quem que chegou em casa só dando fogo pelas ventas? Era eu, entendeu? Que o coitado não tinha nada a ver com a história. E aí o Jorge falou aquilo, eu pensei, cara, eu tô matando as pessoas ao meu redor, não tô percebendo, e eu me matando junto, por pura falta de autocontrole, sabe? E se esforçar para isso acontecer de fato. Aí eu tô tentando tô realmente me esforçando assim para ficar em estado de oração, ficar tendo boas companhias, escolhendo as minhas companhias. Quando vem aquele pensamento de, eu vou pegar esse guri que não fez os deveres, eu, não, calma, relaxa, não desequilibra os chakras, vamos lá, vamos começar a ficar mais tranquilo. E é assim. Então é de maneira meio brincalhona, mas é isso que está acontecendo. Deu. Obrigada, Fabrícia. Acho que dava para fazer uma aula inteira com o teu relato, mas como a gente só tem agora, vai acabar a aula até as 9h15, eu só vou dizer Desculpa. Que imagina que todas essas pessoas são tu, né, Helena? Não, Helena, né, Fabrícia? Todas as pessoas são tu. E até sim, a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor, mas até para achar que a gente é o responsável, o único responsável por tudo que acontece na vida do outro, a gente é egoísta, né? Que a gente não é. Porque existe sim um controlador e existe o controlado, e um alimenta o outro. Eles não estão na mesma família à toa, né? Então, mas isso acho que é papo para outra aula também. Eu leio então esses últimos 3 slides na aula e a gente já dá sequência em outra aula. Eu não sei quem é que vem depois, eu não sei se a Maria daí vai voltar, eu acho que não, né, Maria? Mas enfim, aí a gente vê qual a sequência que a gente dá na semana que vem. Alguém quer fazer a oração de encerramento, por favor? Eu posso fazer. Gostaria de fazer. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos agradecer a Deus. Agradecer por mais essa oportunidade. Em cada aula, cada dia, é uma nova semente, é um novo alerta, é um novo conhecimento, um novo aprendizado. Que esse processo seja contínuo, que a gente não desista e que a gente sempre lembre que temos Deus a nosso favor, toda a espiritualidade a nos auxiliar. E basta que a gente tenha essa vontade, que a gente dê o primeiro passo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal.
Que assim seja. Parabéns pela aula, Tati, muito boa. Fabrícia, parabéns pela tua conquista. Eu acho que isso é um grande avanço. Boa noite a todos, gente. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite, Obrigada, gente. Helena. Boa noite. Final de semana.